Hoje nós encerraremos então a série Encontros que Transformam com o último sermão. Na semana que vem eu farei, uma reflexão avulsa e depois no dia 21 uma reflexão mais em cima da questão do Natal, tá bom? Então eu quero encerrar a série com um texto que para mim é um texto muito especial, um texto muito rico, né, muito vivo, que é o texto de João capítulo 8. Né? Então se você já quiser deixar ele aberto, a gente vai começar por ele. João capítulo 8. Alguns textos da Bíblia têm apelidos, né? Não que seja necessariamente o nome dele, mas a gente chama ele de a história da mulher adúltera. João capítulo 8. Então você pode já abrir e deixar ele aberto. A gente vai ler do 1 até o 11. Esse é um texto muito significativo para mim, tanto que eu preguei ele nas duas séries Encontros que Transformam, né? Em 2021, 2023. Cada um no aspecto, observando um aspecto diferente, né, do outro, mas quero pedir que você possa abrir a sua Bíblia, a gente pode orar junto e aí depois a gente vai meditar. Todo mundo abriu? João capítulo 8, versículo 1 a 11. Vamos orar e depois ler o texto. Jesus querido, nós queremos entregar para o Senhor esse momento de leitura, entregar para o Senhor esse texto tão rico, que é o texto de João capítulo 11. Queremos pedir que o Senhor possa falar ao nosso coração, Deus, que o Senhor possa abençoar a nossa leitura e que o Senhor possa tocar, Deus, no nosso coração com as tuas palavras e que esse texto ele possa penetrar no nosso coração e mudar a nossa vida em nome de Jesus. Nós sabemos que toda vez que abrimos a tua palavra, o Senhor fala através dela e a gente quer te ouvir em nome de Jesus. Amém. Vamos ler juntos o texto? Ele vai dizer então que Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. Ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Né? Então vamos lá. Esse texto ele tem um assunto base, né, que é o assunto principal do texto, que é a graça de Deus sendo ensinada e derramada. Né? O assunto base do texto é graça. Esse texto ele fala sobre a graça. Né? Então a graça é compreendida como a dádiva não merecida de Deus que oferece salvação e o perdão dos pecados através da fé em Jesus Cristo. Ela é o meio exclusivo de reconciliação com Deus, ou seja, é o caminho pelo qual a gente se reconcilia com Deus, não dependendo de méritos humanos, né? Lembre do texto de Efésios 2, 8 e 9, mas sendo concedida gratuitamente a todos os que creem. A graça não se limita à salvação, mas também capacita os crentes a viverem vidas transformadas, fortalecendo-os espiritualmente, proporcionando auxílio em todas as circunstâncias. Graça é o amor imerecido, né? É o ato de Deus, é o ato de um Deus perfeito amar um povo que é imperfeito. É o ato de Deus nos amar, mesmo que não mereçamos. Então aqui, né, expliquei de várias formas, mas basicamente a gente usa, né, essa expressão sempre que a graça é o amor imerecido de Deus. Né? Então, na verdade, a graça é isso, é o fato de Deus decidir amar pessoas a quem ele não precisaria amar, né? E é o fato de Deus decidir que ele
Ele nos ama, ele gosta da gente, ele vai continuar gostando, independente daquilo que a gente fizer. Que ele se importa com a gente, que a nossa vida é importante para ele, que aquilo que a gente, né, vive importa para ele. Amém? 2 textos, então, abra sua Bíblia, a gente vai, como sempre, né, navegar pela Bíblia, abrir em diversos textos. Então, abra sua Bíblia em 2 Timóteo 1,9, 2 Timóteo 1,9, depois em Colossenses, né? São 2 textos próximos uns aos outros. 2 Timóteo 1,9. Segunda Timóteo 1,9, o texto diz assim, ó, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Então, a graça através de Cristo Jesus. Agora vai para Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 15. Colossenses capítulo 2, versículos 13 até o 15. Colossenses 2, de 13 a 15. O texto diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Então, esse texto vai dizer que ele perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu-a, né, ele a removeu, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades. Fez delas um espetáculo público, triunfando sobre elas na cruz. Né? Então aqui a gente tem o conceito da justificação, né? Deus nos justificando, né? e tirando sobre nós uma culpa que era nossa. Né? Então pegue agora esses 2 textos, junte, né, com o texto de João que a gente leu, e a gente vai então para os nossos ensinos, tá bom? A gente tem hoje 2 grandes pontos, né? Os 2 serão subdivididos. O primeiro deles, volte para o texto base, João capítulo 8, né, versículo 10 e 11. João capítulo 8, versículo 10 e 11. Eu quero começar já lá pelo final do texto, né? Como eu disse para vocês, é um texto longo, curto, mas intenso, enfim, depende do ponto de vista. A gente vai olhar direto o final, né? A conclusão da coisa, a resposta final de Jesus. E aí, quando acontece todo aquele alvoroço, Jesus, então, eu diria até constrangendo aqueles líderes, aquelas pessoas, e ele diz, ok, né, vocês podem apedrejá-la, mas antes vocês vão precisar, vocês só podem fazer isso, né, mas antes vocês só podem fazer isso se vocês não tiverem nenhum pecado, se vocês estiverem limpos diante de Deus. E mesmo, né, o mais fariseu que estava lá, mesmo aquele mais se achando o correto, né, o perfeito, ele não teve como negar, porque teologicamente não dá para negar isso, né? De fato, eles estavam em dívida, todos estavam em dívida, todos precisam de Deus de uma forma ou de outra. E aí o texto diz então que eles foram embora, começando pelos mais velhos até os mais novos. E aí Jesus então pergunta no 10, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Disse então Jesus, eu também não a condeno, agora vai e abandone a sua vida de pecado. E aí agora eu quero observar, eu vou fazer uma divisão, como eu disse, em que a gente vai olhar a graça, né, de Jesus nesse texto para nós, e depois a gente vai olhar a graça para os outros, certo? Começando com a graça derramada para nós. Por que graça para nós, né? Ou por que graça para mim? Porque infelizmente nós pecamos todos os dias. Às vezes muito, às vezes pouco, mas todos os dias. Às vezes pecamos pela omissão, às vezes pecamos simplesmente com o silêncio, às vezes pecamos quando achamos que não pecamos, às vezes pecamos durante o sermão, quando eu estou dizendo que você peca e você acha que não.
Então nós pecamos, né? A gente, essa é a nossa vida. Davi fala, né? Fui concebido em pecado. Então é isso. A nossa vida, ela, né, teologicamente, nós acreditamos naquilo que é chamado de depravação total, onde a gente já nasce pecador e a gente então precisa ser redimido, resgatado por Deus. E aí esse resgate, então, ele vai gerar essa redenção que a gente leu nos textos anteriores. Mas de fato é isso. Nós estamos, eu gosto de usar essa expressão, né? Mas nós estamos sempre devendo, né? E o que nos faz todos os dias essa dívida ser paga é o relacionamento com Jesus, onde ele vai então sempre nos perdoando e nos reaproximando de Jesus, né? Então nós temos uma doença chamada pecado e um remédio chamado Jesus para curar essa doença. Eu gosto do texto de 1 João 1,8, não precisa abrir, a gente vai usar ele depois, aí a gente vai ler ele inteiro, que ele fala que se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, isso é importante para construir teologia, né? É importante para a gente entender que, independente se a gente toque ou não nesse assunto, esse assunto ele está batendo a nossa porta, né? Nós, todos os dias, lutamos contra o pecado, ou muitas vezes nos entregamos para o pecado, ou muitas vezes fingimos que ele não existe, mas sim, o pecado ele existe, ele participa da nossa vida e ele é um grande incômodo, né? Tem uma frase de um autor conhecido, né, que ficou bem conhecido nos últimos tempos, o Paul Washer, que vai dizer assim, ó, alguns dizem a cruz é um sinal de o quanto o homem é valioso. Talvez você já tenha ouvido algum pregador usando essa expressão, não que isso não seja verdade, né, mas ele vai dizer, alguns dizem que a cruz é um sinal de quanto o homem é valioso. Ele vai dizer, não, na verdade, a cruz é um sinal de o quanto somos depravados. Então é claro que esse raciocínio ele pode ser visto dos dois lados, né? Porque João 3,16 vai dizer que sim, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Então, ou seja, tem esse aspecto do amor, mas o fato de precisar haver cruz é justamente por causa do pecado do homem. Então essa necessidade de resgate é justamente por causa daquilo que nós, de um sofrimento que nós causamos a nós mesmos por causa do pecado. E aqui então a gente volta para o texto, né? E aí a gente tem aqui uma mulher que se encontrou com Jesus e que estava precisando desse resgate, digamos assim, que estava com essa crise, digamos assim, na vida dela, né? Ela precisava urgentemente se encontrar com a graça, senão ela se encontraria com Deus, porque ela iria morrer naquele momento. E aí Jesus diz para ela assim, ó, eu também não a condeno. Esse é o ponto-chave do texto, né? A graça sendo derramada. Ele fala, eu também não a condeno. Então, ou seja, você vai hoje experimentar algo novo, que você vai experimentar um novo aspecto daquilo que a gente tem como fé. Até o momento, né, era permitido o apedrejamento, ele era legal, o legal no sentido de leis, não que fosse legal em si, né? Mas, ou seja, você poderia fazer aquilo, né? A lei mosaica permitia. E, de repente, então, Jesus está dizendo que... Vamos expandir o texto. Não é que Jesus disse que eles não poderiam apedrejar. Você percebe que Jesus ele não entra numa disputa legal aqui, né? O que Jesus faz é dizer assim, poder vocês podem. Mas agora me diz no que vocês são melhores do que ela, né? Ou me diz no que o pecado que vocês cometem, ele é melhor ou ele é mais limpo do que o pecado que ela está cometendo. Então, Jesus nos perdoa. Esse é um grande aprendizado. Aí você diz, cara, mas isso eu já aprendi há trocentos anos atrás. É interessante que a nossa caminhada de fé ela é longa, né? Ela é longa. São muitos e muitos e muitos e muitos anos. Seguidamente, eu e a Renata, a gente volta nesse assunto quando a gente tem conversas, né, sobre a fé. E eu gosto muito de falar sobre isso, de refletir sobre isso, principalmente em época de, né, Ano Novo, Vida Nova, de final de ano, de pensar como é que foi esse ano, quais foram os crescimentos na minha vida, os resultados, o que eu mudei. E a gente estava discutindo isso, né? Será que a gente deve, todo final de ano, olhar para trás e dizer, puxa, esse ano eu cresci vertiginosamente, eu cresci bastante. E fato é que todos nós temos oportunidades, né, de crescimento ao longo do ano, todos nós somos desafiados ao crescimento. E sim, eu acredito nisso, eu acredito que andando com Jesus a gente pode sempre chegar até o final de um ano e olhar para trás e dizer, melhorei. E também pode ter a dor de fazer uma autorreflexão e dizer, puxa, esse ano foi um ano talvez até linear, né? Onde eu andei só para frente e não voei, né? Não subi.
Mas eu acho que é para isso que existe o mês de dezembro e de janeiro, né? Para a gente fazer essas reflexões, ter essas conversas, orar por isso, pensar nisso e dizer, Deus, minha vida espiritual ela tem sido a mesma, né? Tem sido monótona, o meu amadurecimento. Eu tenho desfrutado, né, dessa graça, eu tenho conseguido me relacionar contigo de tal forma que eu encontre esse crescimento. Ou eu ainda estou lá naquela lição anterior, pensando assim, será que eu fui perdoado mesmo por Deus ou não? E aí a gente acaba voltando, né? Por isso que eu falei tudo isso, porque a gente acaba voltando, às vezes, em raciocínios que já deveriam ou poderiam estar superados. De que sim, Jesus nos ama, Jesus tem uma vida linda para nós, Jesus ele nos escolheu, ele não se arrepende de caminhar conosco, nós somos seus filhos e ele tem amor para cada um de nós. Amém? Quero que você abra mais 2 textos, um está lá em Salmos e outro está em Isaías. Olha, às vezes é saudade do inverno, às vezes é saudade do verão. Quando a gente está num, a gente sente saudade do outro, né? Nossa, eu estou derretendo aqui em cima. Salmos 103, 12. Salmos 103, 12. Salmos 103, 12. Teve um curto-circuito esse ventilador. Ele não gira. Nós temos várias coisas para resolver aqui. A gente namora todo ano, Silvia, a ideia de enfiar um ar-condicionado gigante aqui ou 2, mas é 15 mil reais, daí a gente desnamora. É um namoro que acaba rápido. Ele começa em dezembro e termina em janeiro, quando a gente vê que não tem dinheiro. Mas um dia vai ter. Vamos lá, Salmo 103, 12, ele vai dizer assim, ó, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E, como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Deu para pegar, então, a ideia do perdão? E agora Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Vai um pouquinho mais para frente. (25) 43, 25. Faz sentido ele fazer tanto barulho a partir do cabo aqui? Isaías 43, 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim. Então, note por amor de mim, né? Então, parte dele esse amor, e que não se lembra mais dos seus pecados. E que não se lembra mais dos seus pecados. Então, ele apaga porque ele ama. E quando ele diz que não se lembra mais, ele não se lembra mais. Então, quem que se lembra dos pecados? Somos nós. É interessante porque isso poderia resolver tanta coisa e seria tão simples se nós entendêssemos e aplicássemos, mas não é tão simples assim. Eu sei, não se preocupe com isso. Porém, se nós conseguíssemos aplicar, né, a teologia bíblica do perdão de Deus e da graça, nós não precisaríamos remoer, né? O que é remoer? É quase sinônimo de ruminar, né? Já viu o que a vaca faz? Ela come a graminha, aí ela fica mastigando, engole e traz de volta. É nojento o processo, mas é quase como isso. É como se a gente ficasse em volta daquilo, né? Saboreando aquilo. E o que a Bíblia está ensinando é que se há um arrependimento, e se a gente diz, Deus, eu não gostei do que eu fiz, eu entendo que isso é um pecado e eu gostaria de pedir perdão para o Senhor de tirar isso da minha vida, Deus diz, ok, eu vejo o seu coração, porque lembre-se que tudo que a gente fala pela boca precisa estar testificado no coração. Na verdade, o nosso coração é quem se comunica com Deus. Vou filosofar um pouco. A boca ela só externaliza isso, né? Ela é só a mensageira. Mas quando a gente ora, Deus está vendo o coração. E se ele está vendo a verdade em nós, ele diz, ok, está perdoado, encerrou o assunto. É muito similar, como é complicado, né? Mas é muito similar a um casamento. Quando você já encerrou um assunto e uma das partes, que eu não vou dizer qual, geralmente traz o assunto de volta, e aí a outra parte, que eu não vou dizer qual, diz, mas esse assunto já não estava encerrado. E
vai se criando, né, um círculo vicioso, né? E o que Jesus diz nesses textos é: acabou, está encerrado. Amém? Então, quem costuma trazer de volta somos nós. Então, preste bem atenção no que eu vou dizer. Para Jesus, né, para Deus, é fácil lidar com a graça. Difícil é para quem? Para nós. Então, como é difícil para nós, a gente acha que é difícil para Ele. Não sei se deu para entender? Então, nós temos dificuldade, você tem dificuldade, as pessoas, via de regra, têm dificuldade de perdoar, de dizer assim: mas aquilo que foi feito é muito feio, não deveria, eu acho que Deus não me ama mais, né? Aquela velha história de sim, Deus ama. Né? A gente acha que porque não fez o devocional essa semana, Deus não ama mais. Isso, olha, eu não sei se alguém com um coração raso desse pensaria isso, muito menos Deus, né? Que enviou o seu Filho. Volta lá para João 3,16 e você refaz essa frase. Né? Não faz nenhum sentido as frases que nós falamos sobre Deus nos abandonar e as razões que a gente cria para isso. Então é nós, né, que temos dificuldade de entender a graça, ele não tem. É por isso que esse encontro transformador dele com essa mulher adúltera, ele pôde estender a mão para ela e dizer assim: ó, vai e recomece a sua vida. Quando ele fala abandone o pecado, né, a versão antiga diz não peques mais, isso ela gera na verdade um conflito teológico, né? Porque a pessoa diz: mas como que eu vou parar de pecar? E não é isso que o texto está dizendo, gente. O que o texto está dizendo é: abandone esta vida de pecado, abandone o pecado do adultério, abandone isso que você está fazendo. Né? Volte para mim, recomece o nosso relacionamento, viva uma vida decente, junto e perto de mim. Ou seja, recomece. Né? Eu quero ler mais um texto para a gente acabar esse primeiro ponto, que está lá em Jeremias, capítulo 31, versículos 31 ao 34. Jeremias capítulo 31, versículos 31 ao 34. É legal de a gente ler tanto Jeremias como Isaías, que eles são profetas messiânicos, né, que apontavam para Jesus. Então, lembre-se que esses textos eles foram escritos centenas de anos antes de Jesus vir à Terra. E eles apontam exatamente para aquilo que iria acontecer. Ele diz assim, ó, Jeremias 31, 31, 34. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. Então, essa nova aliança é aquilo que a gente celebra na ceia, né? A nova aliança de Cristo conosco, e que ele mesmo cita lá em Mateus 26, 26. Farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Aí lá no 33, ele vai dizer assim: esta aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então essa aliança ela vai falar sobre esse início que Jesus oferece para nós lá depois, né, de morto e ressurreto, quando ele diz assim: agora a gente pode começar de novo. Então daqui 2 semanas tomaremos a ceia. Lembre-se disso, né? A ceia para nós, ela é a celebração de Jesus nos dando a oportunidade de recomeçar de novo, né? Sempre podemos recomeçar de novo, sempre podemos recomeçar de novo. E o segundo aspecto, ainda no primeiro ponto, quando ele fala para ela: abandone a sua vida de pecado, né? Então, depois que ele dá essa graça para ela, diz: ó, você está perdoada, ele dá agora uma missão. Qual que é a missão? A busca da santificação. A busca, então, por essa nova vida. Né? Então, não é só vai e está tudo bem. Né? Jesus ele não é complacente. Ele não diz assim: vai e está tudo bem. Ele diz agora: busque uma nova vida, busque a santificação. Agora você tem uma parte, né? Como se ele falasse para essa mulher: você tem uma parte, você precisa começar o discipulado, você precisa começar algo novo, você precisa me conhecer, você precisa mudar, você precisa permitir que eu transforme a sua vida. Esse é o discipulado bíblico, a gente permitir que Deus transforme a nossa vida, a nossa história, o nosso coração. É como acreditar no perdão e no retorno, né, aos braços dele, de Deus, e acima
em cima dessas verdades, começar de novo a nossa jornada. É como a história do filho pródigo, né? Que ele foi, ele fez tudo o que ele quis, depois ele voltou arrependido e o pai recebeu ele, né? Isso é o que Jesus faz. Ele não quer, né? Não é que ele não pode como se ele fosse limitado, mas ele não quer não abrir os braços para nos receber. É parte daquilo que ele é e ele vai fazer isso sempre em nome de Jesus. Amém? A gente vai continuar lutando enquanto a gente estiver vivo. Vamos continuar. Eu vou tentar fazer o sermão um pouquinho menor hoje, principalmente porque a gente tem assembleia. A assembleia ela vai ser curta, mas de qualquer forma eu vou tentar ser um pouco mais breve. E eu vou encerrar essa parte aqui. Vamos para a segunda parte. Agora volte para João capítulo 8, versículo 4 a 7. João capítulo 8, versículo 4 a 7. João capítulo 8, versículo 4 a 7. A gente leu o final, né, o 10 e 11, quando Jesus ele estende então a graça, né, para essa irmã, para essa mulher. E agora a gente então olhou a graça para mim, aplicada à minha vida. E agora a gente vai ler então do 4 a 7. Ele vai dizer: mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério, né? Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, o que o senhor diz? E aí ele vai dizer, né, que essa pergunta era uma armadilha, a fim de ter base para acusá-lo. Aí ele se inclina, escreve no chão, e aí lá no 7 então vai dizer: visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Então isso nos leva ao segundo ponto, que é oferecermos a graça ao outro agora, né? Nós temos uma primeira relação com Jesus, que é o recebimento da graça, que muitas vezes é de fato um desafio para nós. Entendemos que sim, Deus nos ama para sempre, independente daquilo que fizermos, não precisamos ter crise com isso, a gente peca, a gente precisa se arrepender, né? E com arrependimento Deus traz esse cuidado, esse chamego, esse carinho. Só que agora a gente precisa estender essa graça, né? Isso é o início do processo de evangelismo e de difundir aquilo que acreditamos, né? Então a pergunta é a seguinte: se nós somos pecadores e estamos cheios de pecado, então, né? Como podemos nos dar o luxo de jogar pedras nos outros? Então esse é um raciocínio que ajudaria muito a gente se a gente entendesse que não devemos fazer isso, né? E que a partir do momento que Jesus, que teria o direito de assistir aquilo, e aquilo na época era correto de ser feito, por mais que hoje é impensável, né? A gente não tem nem como discutir isso, hoje é impensável, mas na época aquilo era plenamente aceito, não só aceito, mas era o recomendado, né, pelo texto sagrado. E hoje a gente olha e diz: não faz nenhum sentido. Só que a gente faz isso com comportamento, né? A gente faz isso com olhares, ideias, julgamentos, fofocas e etc. Então, quando eu olho para o texto, o que eu digo é: Jesus, nos ajude a não condenarmos as pessoas com as nossas frases, com os nossos comportamentos, com as nossas decisões, com os nossos olhares, né? Eu não vou pedir para levantar a mão, né? Mas quem de nós já não recebeu um olhar de julgamento? Um olhar, sabe, às vezes de cima a baixo, ou um olhar de você não deveria estar aqui. Tudo isso são pequenas coisas que são como se nós jogássemos pedras nas pessoas, como se fosse, né, uma espécie de atirar a pedra nas pessoas. Então vamos dividir o ponto em dois aspectos, e aqui a gente já caminha para o final. O primeiro deles é começar no aspecto da observação, então, de como lidar com os não cristãos, né, como agir em relação a eles. E aqui o texto que me ajuda é o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 31. Pode abrir, até para você ter esse texto marcado. Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32. Efésios 4, 31 e 32, ele diz: livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, agora observe, nós precisamos perdoar mutuamente, pois nós somos frutos de
de perdão. Né? Há um imperativo, um ensino aqui para que nós façamos isso porque nós somos frutos de perdão, né? Para que nós pudéssemos um dia nos tornarmos filhos, nós somos perdoados e agora então, sendo filhos, nós também perdoamos. Tem um texto que eu gosto bastante, não precisa abrir, mas Romanos 5:8, né? Que ele vai dizer: Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, né? Então lembre-se disso, nunca foi depois que você já estava servindo, depois que você já estava ajudando, depois que você já era um líder, depois que você já era um crente. Sempre foi antes, lembre-se disso. Isso ajuda a gente a lidar com aqueles que não são cristãos, né? E agora, observando o nosso ambiente aqui da igreja, eu quero ler dois textos. O texto de Colossenses 3:13, esse é um texto bom para você anotá-lo. Colossenses 3:13. Ô, Bato, chama o Henrique que a gente já vai acabar aqui. Ele vai dizer: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdoem como quem? Como o Senhor lhes perdoou, né? Tem texto de Lucas 17, não precisa abrir, mas que ele fala, né? Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se ele pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes você tem que fazer o mesmo ritual. Isso é um pouco difícil para a gente, mas é como se Jesus ele não nos desse liberdade de não perdoar as pessoas. E a verdade é que isso está lá em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, que ele diz o quê? Perdoa as nossas ofensas. A gente que é evangélico, a gente finge que o Pai Nosso não existe, mas ele é bíblico, não se esqueça disso. Você só não precisa rezar ele, mas ele é bíblico e você tem que saber o que está lá. E uma das coisas que ele está dizendo é: eu quero o teu perdão, Jesus, né? Eu quero ele, e eu estou pedindo ele porque eu já perdoei quem me ofendeu. E ele vai dizer, né, que se a gente não perdoa, Deus não perdoa. Ou seja, ele é qual que é a palavra? É um pré-requisito, né? É um pré-requisito para o perdão. Quer o perdão? Então você perdoe antecipadamente. Quer o perdão? Então você perdoe antecipadamente. E aí agora o último texto, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, 1. Ele vai dizer: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Restaurá-lo com mansidão. E aí ele diz: cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. E aí ele diz: levem os fardos, no 2, né? Também, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então ele vai dizendo: vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Então esse caminho de estender um tapete de graça, ele é o único caminho bíblico, né? E quando a gente volta lá para o texto base, o que Jesus está fazendo, ele está mostrando um caminho de graça, esse caminho de graça sendo estendido para ela, né, a mulher adúltera, mas também nos ensinando uma jornada daqui para frente, que há sim um perdão para nós e por nosso pecado, e que há sim um perdão que agora a gente estende daqui para frente. Amém? Hoje, então, bati meu recorde, só 30 minutos de sermão. A gente vai cantar a nossa última música e aí depois a gente já passa para a nossa assembleia, tá bom? A gente tem quórum para fazer em primeira chamada, então vai ser bem tranquilo, tá bom? Vou orar, depois a gente vai para a nossa última música. Senhor Jesus, quero te agradecer, Deus, por essa história tão rica. Obrigado porque, para mim, pessoalmente, esse texto ele foi muito importante na minha história e ele é um dos textos, na minha humilde opinião, mais importantes da construção da teologia do Novo Testamento, de teologia de graça, de salvação. Quero te agradecer, Deus, por ele, em nome de Jesus. Obrigado por todos os ensinos que há nele. Obrigado porque é um texto que todas as vezes que eu volto nele, ensino nele, eu encontro novas coisas. Eu peço que o Senhor faça isso transbordar em nosso coração, Deus. Essas duas
grandes verdades. É de que existe uma graça infinita para nós, Deus, do teu amor para nós, e de que existe também uma graça infinita para as pessoas que virão depois de nós conhecer o teu amor, em nome de Jesus, Pai. Amém.